Foi um desafio que surgiu pelo Gonçalo Queiro, depois de muitos anos a trabalhar noutros setores de atividade. Em conversa identificámos que podíamos juntar a minha experiência noutros setores e da minha parte também aprender e estar integrado nestas novas tecnologias e viradas para o futuro, que enfim julgo que não tinha estado anteriormente envolvido nelas e queria estar. A visão da Evolute Green é muito clara, é ser o one-stop shop da sustentabilidade em termos europeus. Portanto, essa é a nossa visão que queremos implementar nos próximos anos. Talvez, acho que é uma boa pergunta. A questão do preço é algo que nós também, a Evolute Green, tem o desafio de esclarecer. Okay? Não é verdade que seja mais caro. Aliás, nós no nosso site vamos ter um simulador que demonstra exatamente o contrário. A substituição de carros, ou melhor, se fizermos um comparativo da aquisição de um carro ainda com combustão fóssil e com o carro mobilidade elétrica, do ponto de vista económico é absolutamente arrasadora a diferença. Portanto, não é verdade isso. A parte dos painéis solares é algo também que está paulatinamente a ser democratizado e aproveitando a capacidade de alguns fundos de investimento estarem disponíveis para fazer essa transição ajuda muito. Portanto, claramente que em Portugal esta transição é cada vez mais presente e depois vai ter que ser empurrado um pouco pelo poder político, pelos interesses que têm que ser entendidos e o tal mindset que nós falávamos antes. As grandes empresas vão ser, sobretudo as multinacionais, vão ser determinantes neste processo por uma razão muito simples. O entendimento geral, em termos internacionais, do que nós temos todos que fazer é muito claro. E, portanto, será transportado para Portugal, será quase que por osmose trazido para cá. Enfim, nós sabemos que muitas vezes isso, em termos políticos, sobretudo, tem que acontecer. É certo, é verdade que é um conceito vasto e mesmo assim eu acho que ainda as empresas estão por definir e encontrar ainda um pouco quais são os seus sítios, qual é que é o seu lugar nessa vastidão da sustentabilidade. Não obstante, já há alguns enquadramentos nos quais se podem verificar que algumas empresas já encontraram o seu espaço. Por parte da Evolute, tal como eu já referi, nós queremos ser o one-stop shop da sustentabilidade, o que significa que queremos estar nas várias disciplinas da sustentabilidade. Neste momento já temos o nosso planeamento ao abrigo, digamos, de 3 grandes áreas, a parte dos painéis solares, também dos carregadores para veículos elétricos e da domótica que, enfim, de certa forma, as pessoas assustam um pouco, as pessoas têm consideram que é muito caro, sem saber muito bem porquê, e nós temos que desmistificar isso, democratizando o produto. Nessa perspectiva, e numa primeira fase, a nossa abordagem vai ser o desenvolvimento, a criação de uma rede de distribuidores e de instaladores que nos permitam fazer a alavancagem do crescimento da empresa através de podermos introduzir, injetar, digamos, nesta rede de distribuição novos produtos à medida que vão surgindo, sendo que sabemos que a sustentabilidade está ainda muita coisa por descobrir. Hoje é impossível nós dizermos o que é que vai acontecer daqui a 5 ou 10 anos. Nós estamos numa fase de enriquecimento do nosso portfólio. Isso é fundamental, a mensagem que vamos passar aos nossos parceiros e ao próprio mercado, que, enfim, nós queremos estar na vanguarda da descoberta dos produtos e no lançamento de produtos que, entretanto, surjam. Nesta altura, os carregadores elétricos, enfim, vários modelos, digamos, dentro da mesma marca, neste caso a EO,
que todos nós conhecemos. Foi um parceiro desde o início, que apostou em nós, nós apostamos nele. É uma parceria que funciona muito bem, que está consolidada e de futuro. De qualquer das formas, nós queremos trazer para o nosso portfólio uma maior oferta, que, sobretudo porque há parceiros que têm preferências por marcas, e como nós queremos ser, como já disse, o one-stop shop, significa que nós temos que ter a oferta para todos os instaladores. E, portanto, vamos em breve trazer outras marcas que serão devidamente anunciadas na altura, mas queremos ampliar a nossa gama de produtos. Também na vertente dos painéis solares, queremos oferecer soluções não só para os residentes, para o canal residencial, como também para o canal corporate, para grandes empresas. Sabemos que há oportunidades neste momento, até em termos mundiais, de investidores que procuram fazer, enfim, encontrar a rentabilidade dos seus investimentos neste setor, e portanto queremos aproveitar a onda, queremos navegar essa onda e permitir o nosso crescimento com novos produtos que entretanto vão aparecendo. Portanto, em resumo, mais do que os produtos que nós temos nesta altura, é a capacidade de trazer para o nosso portfólio novos produtos e acompanhar a evolução das novas tecnologias. Bem, os próximos meses serão determinantes para conseguir alavancar o crescimento da empresa. Em primeiro lugar, teremos um crescimento moderado da estrutura em alguns pontos que nós consideramos fundamentais e que, sobretudo, que vão no seguimento dos dois grandes eixos que a Evolut Green quer assentar. O primeiro é a proximidade, e essa proximidade passa por a criação de uma rede bastante capilarizada em termos europeus, que nos leve até aos clientes toda a mensagem, sobretudo os produtos que nós queremos levar, e portanto, dentro desta perspectiva, a necessidade de termos alguém que permita fazer, através do procurement, essa rede, e isso vai nos obrigar, obviamente, a aumentar a estrutura nessa parte de desenvolvimento. E segundo, queremos ancorar e ter uma chancela, um selo de qualidade, de solidez de conhecimento, de know-how, e que só o conseguiremos fazer através da formação. E, portanto, nesse eixo de conhecimento, de formação à nossa rede, incidirá também o crescimento da estrutura. Nestes próximos meses, portanto, vamos incidir sobre o lançamento da rede Evolut Green em termos europeus, que queremos que seja o mais rápido possível, sobretudo nos mercados que nós consideramos relevantes e que nos possam impulsionar e projetar exponencialmente o crescimento o mais rápido possível, e nesses próprios mercados também permitir que haja uma estrutura mínima da Evolut que nos ajude a fazer a conciliação estratégica do ponto de vista transversal, que seja comum em todos os mercados ao mesmo tempo. Portanto, temos muito para fazer nos próximos meses, é um enorme desafio que todos temos pela frente, mas absolutamente entusiasmante e apaixonante. Deixa-me dizer-te que eu acho que a pandemia, de uma forma transversal, nos obrigou a parar e a pensar o que é que estava a acontecer, não é? Todos nós ficámos um pouco assustados ao início, a questionar que riscos é que estávamos a correr, e depois foi a capacidade que todos nós tivemos de rapidamente nos adaptarmos ao que é conhecido como a nova realidade. Desafios espetaculares. Eu acho que houve algumas coisas muito curiosas que as empresas questionavam, sobretudo em Portugal, a idiosincrasia de um povo latino poder funcionar à distância, sempre contrariada por conceitos, enfim, um pouco preconcebidos e antiquados
de que nós precisamos do contacto, depois havia o problema da segurança dos dados, havia a questão da efetividade de se poder entrar dentro dos sistemas trabalhando fora, enfim, uma discussão que durava já alguns meses, sobretudo atendendo ao que olhávamos para fora de Portugal e que já víamos a acontecer, e de repente, de um dia para o outro, todas essas discussões foram resolvidas. Vamos para casa e acabou a conversa. E, portanto, isso obrigou as empresas a crescerem rápido, a dinamizarem a sua adaptação e a sua transformação, que eu acho que foi muito boa. Da perspectiva das pessoas, essa transformação obrigou-as também a repensar um pouco a sua vida, todos os setores fundamentais, nomeadamente o setor imobiliário, etc., recentrou-se na perspectiva das pessoas poderem estar a funcionar fora do escritório, portanto, as empresas não precisam de ter grandes head offices, os head offices não precisam de estar nas grandes cidades, o que significa que o valor que as pessoas estão dispostas a pagar, se calhar, é substituído por uma deslocalização. Enfim, tudo isto obrigou a um reenquadramento social e um reenquadramento profissional, sendo que as pessoas, obviamente, como motor da sociedade e da economia, tiveram que repensar também, tiveram que reenquadrar-se. E pegando na parte trazendo para nós, na parte da mobilidade, ou da parte, como é que as pessoas se adaptaram, olharam para a parte da sustentabilidade, eu acho que as pessoas foram alertadas para a importância e o impacto que pode ter tudo o que de mal o humano tem feito ao mundo, e portanto isso foi positivo, porque levantou alertas mais uma vez e alinhou as pessoas no seguimento e isso beneficia obviamente a Evolute Green com uma proposta estruturada de sustentabilidade. Tal como eu dizia, eu acho que parece-me evidente que as pessoas, com estes alertas que nós falávamos antes, dados por forças superiores ao homem, as pessoas perceberam a importância enfim, é algo que as sociedades, de uma forma global, têm percebido, a necessidade de nós protegermos o que temos, e essa sustentabilidade, a mobilidade elétrica é apenas um exemplo, mas a sustentabilidade é claramente um conceito que vai ter que deixar de ser algo como aspiracional, algo como uma metodologia, ou quer que seja, tem que ser um mindset. E o mindset da sustentabilidade é algo que está presente nas gerações mais novas e que é curioso que normalmente costuma-se falar da experiência das gerações mais velhas poderem passar para as novas. Eu acho que é exatamente o contrário que se passa com a sustentabilidade. Acho que as gerações mais novas estão preparadas, estão mais informadas e, sobretudo, mais disponíveis para corrigir erros que as gerações mais velhas fizeram ao longo de tantos anos. Eu acho que claramente as pessoas entenderem, daí eu ter falado em mindset, as pessoas entenderem que a sustentabilidade não é uma coisa bonita para falar. Já ouvi, particularmente nas últimas semanas, a necessidade do marketing e da comunicação, que fica bem dizer que as empresas são sustentáveis, que fica bem as empresas dizer que têm carros elétricos ou que têm... A questão não é o que é que fica bem, a questão é aquilo que é necessário fazer. Daí eu falar que a sustentabilidade não pode ser algo que fica bem falar, é um mindset que tem que estar absolutamente enraizado nas pessoas. Vai demorar tempo, há muitos costumes errados que têm que ser corrigidos, mas o grande desafio, acho que é esse. Eu julgo que os novos conceitos, como seja as Smart Cities, a Internet of Things, o 5G, tudo isto vai ter que coexistir e vai-nos trazer novos desafios. Vai-nos desafiar a nossa capacidade de adaptação mais uma vez e, sobretudo, entender que todos os passos que sejam dados de futuro passam por ter que envolver
a sustentabilidade e não algo que se fala porque fica bem numa conversa entre amigos ou numa entrevista dada numa qualquer televisão.